E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que Yahweh, o nosso Pai Altíssimo, esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, darei continuidade em cima da série do meu canal que tem abordado acerca das leis espirituais que regem a realidade à nossa volta. Tenho aqui uma playlist no meu canal onde já abordei sobre essa temática em cerca de 4 vídeos e hoje aqui darei continuidade em cima dessa série, falando mais acerca da lei do gênero, que é uma lei crucial para a gente perceber na realidade à nossa volta. É uma lei muito intrínseca em toda a criação e ela esclarece os padrões que o Criador estabeleceu e que ele mesmo segue em toda a sua criação. E para que você não fique confuso em cima dessa série, em cima de outras séries do canal, às vezes eu não posto imediatamente todos os vídeos de uma mesma playlist ou de uma mesma série. Por isso que eu gosto de organizar sempre algumas temáticas em playlist, para que não fique confuso. Então tem lá no meu canal playlist acerca dessas leis espirituais, que aos poucos eu venho trazendo alguns vídeos. Demorei um pouco para trazer a continuidade, mas agora estou trazendo mais vídeos acerca dessa compreensão. Também na última semana foquei mais acerca das festas bíblicas, mas há algum tempo já tinha trazido outros vídeos em cima disso. Então tudo está organizado por playlist para que você não fique com dúvida. Então tem playlist dos mais variados temas no meu canal, para que os temas que você interesse você possa estudar de uma forma muito organizada e não fique confuso ao ver os inúmeros vídeos que já publiquei aqui no meu canal, só para deixar muito claro isso. Mas então hoje falando mais acerca do princípio do gênero, da lei do gênero que está intrínseca em toda a criação, em toda a realidade à nossa volta. Ela consiste basicamente no seguinte, que as energias ou gêneros masculino e feminino estão presentes em absolutamente toda a criação. E essa concepção de masculino e feminino vai muito além da concepção de gênero sexual que temos, pois indica justamente 2 polos opostos, polo positivo e polo negativo. E lembrando que negativo, nesse caso, não indica algo ruim, mas apenas o oposto do polo positivo. Lembrando que polo positivo se refere à energia masculina, que é a energia doadora, a energia criativa, a energia ativa, justamente associada ao positivo por esse sentido, enquanto que a energia feminina é a energia passiva, a energia receptora. Por isso que há essa diferença. Então, o padrão em toda a criação consiste no seguinte: a energia masculina se une à energia feminina para gerar uma nova vida. A energia masculina doa a sua energia vital para a energia feminina, que é a receptora, para essa mesma gerar uma nova vida. E a união de ambos os polos é o que causa perfeita harmonia em toda a criação. E nós temos inúmeros exemplos dessa questão da união da energia masculina com a energia feminina. Vemos, por exemplo, nas luminares celestiais, como o Sol e a Lua. O Sol sendo representado como essa energia masculina, é a energia que emite os seus próprios raios solares, é a energia doadora, é a energia que distribui a sua energia vital, sendo também o princípio ativo, enquanto que a Lua é a energia feminina receptora e passiva, já que recebe a luz do Sol e armazena essa luz justamente para manter em funcionamento os ciclos que há nessa Terra. Então nós vemos esse padrão, e para quem acha que isso é apenas coisa de misticismo, de esotérico, então eu vou ler aqui um texto na Bíblia para que você possa ver como que esse entendimento sempre foi muito claro na cultura hebraica por quem realmente escreveu as Escrituras. Veja o que é relatado em Gênesis, no capítulo 37, quando José teve um sonho bem curioso. A partir do verso 9, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Perceba que imediatamente, mesmo sem a interpretação de José, Jacó logo associou a visão que José teve com o sol, sendo ele próprio Jacó, a lua sendo a sua mulher e mãe de José, que no caso é Raquel,
e as 11 estrelas sendo os demais 11 irmãos de José, só demonstrando que os antigos hebreus tinham esse entendimento desses princípios masculino e feminino, o Sol sendo representado pelo masculino e a Lua sendo representado pelo feminino. E há sim ainda um mistério muito mais profundo por trás dessa visão que prefiro deixar para o final do vídeo, que aí vocês vão ver como que o nosso Criador é magnífico e Ele deixa os seus segredos para aqueles que realmente se abrem para compreendê-los. Na criação, nós vemos também esse princípio do masculino e feminino sempre muito presente, já que os céus, que são as dimensões superiores, representam o princípio masculino, enquanto que a terra, que é a dimensão inferior, representa o princípio feminino, já que o fôlego de vida, a centelha de vida, é concedido diretamente das dimensões superiores para a dimensão inferior, que é a terra, no intuito de se gerar uma vida. Então a Terra é quem recebe a centelha de vida, ou seja, a energia vital das dimensões superiores, das dimensões celestiais, para que uma nova vida aqui nessa Terra, nessa dimensão, seja gerada. E isso vale tanto para o reino vegetal, das plantas, das árvores, das flores, como também para o reino animal e para os próprios seres humanos. Não à toa que a Terra sempre foi associada a uma figura feminina e materna, e nas próprias escrituras nós vemos indícios disso, de que, por exemplo, a Terra geme ou sofre trabalho de parto, ou que possui seios ou até mesmo ventre. Veja só os seguintes textos. Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mateus 24, a partir do verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus 12, verso 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É por isso que em outras culturas, como as culturas pagãs, eles sempre associavam mesmo a terra como uma energia, uma figura feminina e materna, e colocavam um nome sobre ela como Mãe Terra, Gaia, Pachamama, e muitas pessoas tendem a demonizar completamente os conhecimentos que eles tinham. E ainda que havia, sim, muitos erros, isso não significa que esse princípio do masculino e feminino intrínseco em toda a criação seja mentiroso, pois ele é muito óbvio e muito nítido quando se abrimos realmente a compreendê-lo. As partículas próton sendo positivo e elétron sendo negativo presentes no núcleo do átomo também são um indicativo desse princípio do masculino e do feminino, os prótons sendo representados pelo masculino e os elétrons sendo representados pelo feminino. Há outras associações bem interessantes também envolvendo essas partículas do núcleo do átomo, inclusive juntando com os nêutrons. Porém, no campo eletromagnético, por exemplo, da Terra, que está ao nosso redor, nós também vemos esse princípio, onde há dois polos, um é positivo, o outro é negativo. E sempre que há a inversão dos polos magnéticos, a Terra entra em caos, a Terra fica em total desarmonia, só demonstrando de uma forma muito clara que qualquer quebra de padrão daquilo que o Criador estabeleceu em cima desses polos, de inversão desses polos, sempre acontece um caos como consequência. No mundo vegetal, das plantas, nós também vemos esse princípio de uma forma muito clara, como já citado aqui. E, inclusive, jardim sempre esteve ligado à fecundação e reprodução. Veja essa explicação a seguir, como que esse princípio do masculino e feminino está muito presente no reino vegetal. Quando ocorre a reprodução sexuada no mundo das plantas, o gameta masculino se une ao gameta feminino. O androceu é a parte das plantas que possui um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, enquanto que o gineceu é a parte das plantas que possui um conjunto de estruturas reprodutivas femininas. No androceu encontramos o grão de pólen, que é onde estão as células reprodutivas masculinas dos vegetais. Já no gineceu está o ovário, que armazena os óvulos, e esses possuem as células reprodutivas femininas. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu, alcançando o óvulo, acontece a fecundação, gerando uma flor. Inclusive, lembre-se muito bem
que uma semente é plantada na terra para gerar frutos, assim como um sêmen é plantado no ventre de uma mulher para gerar filhos, para gerar descendência. Ou seja, sêmen e semente estão diretamente ligados, assim como o ventre e terra, só demonstrando como esse princípio é muito claro em toda a criação. E além do reino vegetal, não poderia deixar de mencionar também o reino animal, onde as energias masculina e feminina também são muito presentes e também são muito intrínsecas. É muito comum nós vermos o animal masculino saindo para caçar, saindo para trazer o sustento para sua prole, para sua família, enquanto que a fêmea, quando ela gera filhos, ela sempre cuida de seus filhos até que os filhos cheguem numa idade de amadurecimento e partam para o mundo para formar uma nova família. Outro padrão muito magnífico, onde vemos claramente, principalmente, através de determinadas espécies. Desde pequenos insetos até os maiores animais, há esse lindo padrão. E no mundo das formigas ou das abelhas, por exemplo, a função do macho é se reproduzir com a fêmea principal, que no caso seria a fêmea rainha. E logo depois ele morre, porque a função dele primordial é realmente reproduzir, doar a sua energia, e depois de ele cumprir o seu papel, ele morre, no caso das formigas e das abelhas. E é interessante que nesses meios das formigas e das abelhas, no mundo delas, sempre há uma hierarquia entre ambos os grupos que apontam para padrões além dessa terra, de uma formiga ou abelha fêmea principal que é fértil, enquanto as demais não são e são as trabalhadoras. O leão, que é o rei da selva, representa também muito bem o padrão das energias masculina e feminina, onde ele, o leão, o macho, é aquele que lidera o rebanho, que protege o mesmo de outros machos ou animais invasores e caça as maiores caças, trazendo o sustento principal para a sua família. Enquanto as fêmeas também caçam, porém caças menores, e geram as vidas e cuidam dos filhotes até eles crescerem e procurarem outro rebanho para formar família. Temos também os lobos, gorilas, pinguins, avestruzes ou raposas, que são outras espécies onde o macho protege o grupo e traz a provisão para eles, e as fêmeas cuidam de seus filhotes até certa idade, refletindo de uma forma muito magnífica esse padrão das energias masculina e feminina, do papel do macho e da fêmea. E claro que ao falar das energias masculina e feminina, não poderia deixar de mencionar o principal, que é justamente entre os seres humanos, homem e mulher, que o próprio Criador estabeleceu desse modo. Não há ideologia nenhuma que possa contrariar esse fato que é tão perceptível, que é tão nítido, que é tão óbvio. E mesmo assim, tantas pessoas hoje insistem em negar. E não negam porque elas decidem pelo seu próprio senso crítico a negar, mas sim porque foram condicionadas a agirem desse modo. Porque existem certas entidades que não gostam desse padrão, porque já foram desconectadas da fonte da vida. E por não gostarem desse padrão, por já estarem condenadas, elas querem justamente deturpar e destruir esse padrão e levar o maior número possível de pessoas a adotar essa agenda, a adotar esse plano e seguir de forma condicional ou incondicional. Então assim, o padrão nas escrituras é muito claro. No próprio primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, nos versos 26 e 27 é falado: disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele vai falar para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se rastejam, e na continuidade ele vai falar: assim Elohim os fez, macho e fêmea os criou. Então é muito claro o princípio que o Criador estabeleceu, onde o homem ele tem a função de ser o cabeça do lar, de liderar, de proteger, de prover, de cuidar, de ser a força ativa que traz o sustento. É por isso que o homem é mais forte, é por isso que o homem é mais alto, é por isso que o homem tem mais testosterona. A própria natureza do homem é para proteger, é para de fato prover, pois é assim que o Criador constituiu, enquanto que a função da mulher é ser a auxiliadora, é ser submissa ao homem que realmente honre ela, é também proteger os seus filhos, ser cuidada pelo seu marido e gerar outros filhos, no intuito de sempre cuidar do desenvolvimento deles até eles atingirem uma certa maturidade. A função das mulheres também é ser auxiliadora, consoladora, conselheira,
a sábia que edifica o lar, porque a mulher sábia, essa sim edifica o lar, essa sim traz luz tanto para a sua casa quanto para a sua família. Existe até aquele ditado que tudo que você der para uma mulher, ela irá multiplicar, e realmente é muito real. Se você der um sêmen para a sua mulher, ela lhe dará filhos. Se você der uma casa para a sua mulher, ela edificará um lar. Se você der compras para a sua mulher, ela irá te trazer refeições. Se você trouxer sorrisos e honras para sua mulher, ela irá te entregar o coração. Isso realmente é muito real. É por isso que nas Escrituras fala que a mulher sábia edifica o lar. Então o homem é a parte mais racional, a parte que exerce mais a lógica, o pensamento crítico, e sempre analisa os dados à sua volta, sempre analisa os fatores à sua volta, sem buscar se deixar levar pelas emoções. Enquanto que a mulher é a parte mais emocional, a parte mais sensível, que se baseia muito principalmente naquilo que ela sente, em suas experiências de vida que realmente a marcaram, assim como também tendem a seguir mais a sua intuição do que os homens. E só para deixar claro que todos nós, seja homem ou mulher, possuímos dentro de nós ambas as energias, masculina e feminina. Agora é óbvio que para o homem deve-se prevalecer a energia masculina, enquanto que para a mulher deve-se prevalecer a energia feminina. Mas não que o homem não possa ter em alguns momentos a energia feminina e a mulher em alguns momentos a energia masculina. O ponto é você alcançar o perfeito equilíbrio entre as energias e nunca deixar de cumprir o seu papel que o próprio Criador instituiu para a sua criação, seguindo o seu real instinto. E a prova dessa questão da energia masculina e feminina dentro de nós é que nós temos a parte do cérebro racional e a parte do cérebro emocional. A questão é você atingir o perfeito equilíbrio entre ambas as partes, onde uma complementa a outra, assim como a energia masculina complementa a feminina. É por isso que o Criador instituiu o casamento para a sua criação, pois é no casamento onde o homem e a mulher podem trabalhar de uma forma perfeita em harmonia suas energias, onde o homem deve cumprir o seu papel, justamente como eu citei aqui, com a sua energia masculina prevalecendo e a mulher com a sua energia feminina prevalecendo. O casal, um completa o outro para que ambos possam cumprir seus papéis e para que ambos possam ter muito bem controlado as suas energias predominantes. O homem aprendendo com a mulher a ser mais emotivo, a ser mais sensível, a ser mais empático, a escutar mais, a ser inclusive mais intuitivo, enquanto que a mulher aprende com o homem a ser mais racional, a usar mais o seu pensamento crítico, a não se deixar levar somente pelas emoções, por aquilo que ela sente, a sempre ser mais pé no chão em alguns momentos, a analisar com dados, com a lógica, mas sempre buscando o equilíbrio, para que o casal possa sempre evoluir até alcançar esse patamar. O grande problema é que hoje há uma inversão total de valores, onde os homens estão cada vez mais efeminados, com a energia feminina prevalecendo, sendo mais passivos, enquanto que as mulheres estão cada vez mais masculinizadas, com a energia masculina prevalecendo e sendo mais ativas. E tudo isso é muito proposital para que haja essa inversão de valores e, consequentemente, a destruição da família, que é justamente o padrão que o Pai instituiu, pois é o padrão que realmente reflete o reino dos céus. Pois quando as famílias é destruída, toda a sociedade é destruída. E nós estamos vendo o reflexo dessa destruição e desse verdadeiro caos nos dias atuais. E lembra do que eu falei no começo do vídeo, que quando acontece a inversão dos polos magnéticos, há como consequência a destruição e o mundo desalinhado e o mundo em desarmonia? É a mesma coisa quando há inversão entre os papéis masculinos e femininos. O resultado é aí. E o interessante é que uma coisa está diretamente ligada à outra. Por isso que é tão crucial para todos nós termos as Escrituras como nosso manual de vida. Para os homens buscar ser o homem de Efésios 5 e para as mulheres buscar ao máximo se modelar na mulher virtuosa de Provérbios 31, que são os modelos que realmente o Criador quer para ambos os gêneros. E para completar essa parte humana envolvendo as energias masculina e feminina, não poderia deixar de mencionar também que envolvendo essas questões das partes dos cérebros, é como se tivéssemos mesmo uma parte masculina e uma parte feminina, onde a parte masculina é responsável por captar ideias, a energia criativa,
e essa mesma parte masculina coloca essas ideias na parte feminina, onde essa parte feminina germina essas ideias e transforma em ações ou resultados. É por isso que é muito importante nós sempre termos o pensamento crítico e não aceitarmos tudo aquilo que querem nos impor. Porque quando ficamos suscetíveis a aceitar tudo aquilo que querem nos impor, envolvendo crenças, envolvendo comportamentos, isso com o tempo vai se transformando em ações ou resultado de nossas vidas que muitas das vezes não condizem com os princípios do Criador. É por isso que as pessoas que têm sua mente passiva, sua mente apenas receptora, que acreditam em tudo que a mídia fala, estão aí tão distantes da verdade. É muito importante que a gente tenha primeiro uma mente ativa, para que com essa mente ativa a gente possa plantar essa semente na mente, digamos assim, passiva, para essa mente passiva, essa mente receptora, gerar resultados e gerar ações em nossas vidas. E claro que envolvendo todo esse princípio do masculino e feminino, não poderia deixar de mencionar o principal de todos, porque na Bíblia fala, a terra é espelho dos céus, ou seja, esse padrão do masculino e feminino não está ligado somente a essa terra, vem primeiramente do reino celestial, ao contrário do que hoje é predominante segundo as visões convencionais. A terra é espelho dos céus, e nas Escrituras, em Efésios 2 e Efésios 3, é dito que nós temos família tanto na terra como no céu. E fica aqui essa reflexão, por acaso o Criador instituiria um padrão para a sua criação que ele não segue e que é contrário aos seus princípios? Faz algum sentido isso? Ou é muito mais lógico pensarmos que o mesmo padrão que ele instituiu para a sua criação é o mesmo padrão que ele segue e que é contido no reino celestial? Tanto que em Gênesis 1, versos 26 e 27, o termo Elohim é no plural, porque o termo Elohim não se refere somente ao Criador. Em algumas passagens pode até se remeter somente ao Criador, mas nessa passagem, por exemplo, não remete somente a ele, mas sim a figura feminina que estava presente junto com ele. Ou seja, o Criador e a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, estabeleceram a humanidade à sua imagem e semelhança. É por isso que na continuação vai falar, homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou, os homens sendo a imagem do nosso Criador e as mulheres sendo a imagem da nossa mãe, que no caso é a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Do contrário, seria você dizer que o Criador é um andrógeno que possui os dois gêneros. Porém, isso não condiz com aquilo que é relatado nas Escrituras, já que o tempo todo o Criador é chamado de Pai. Ele não é chamado de Pai apenas de uma forma simbólica e alegórica, como muitos querem titular. Não podemos negar a literalidade que há nas Escrituras. Hoje há muitas interpretações voltadas para outras culturas, como a hermenêutica que vem de Hermes, onde eles tentam ficar negando o literal somente para continuar pregando e acreditando em suas doutrinas arraigadas que não condizem com o entendimento dos antigos hebreus, que utilizavam outro método de interpretação, através dos 4 níveis de interpretação, através do método conhecido como Pardês, onde o literal não pode ser negado. E em todo o texto há o literal, há o simbólico, há o associativo e há também o segredo contido por trás dos outros 3 níveis. E quando falamos de homem e mulher, remete principalmente a 2 figuras principais, o Criador e o Espírito Santo, o Pai e a Mãe. E por mais que não seja mencionado muito claramente, nós vemos nas Escrituras sim a menção tanto de anjos masculinos como também de femininos. É claro que é mencionado muito mais vezes anjos masculinos, até porque eles atuam muito mais diretamente na humanidade. Porém, há sim anjos femininos, não podemos negar esses textos. Do contrário, seria transformar a Bíblia numa grande poesia, onde se pega literal somente aquilo que convém e não aquilo que verdadeiramente é e está intrínseco em toda a criação. Gênesis 18:2 e Ezequiel 9:2, nós vemos menções muito claras de anjos masculinos, fora aqueles que já conhecemos muito bem, que é Miguel, Gabriel e Rafael, que obviamente são anjos masculinos. E Zacarias 5:9 é a única vez que se menciona de uma forma muito clara anjos femininos. Como é dito, levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas que eram como de cegonha. E levantaram o Efa entre a terra e o céu. Veja que a descrição é muito clara, por mais que não coloque aqui anjos, é mencionado mulheres com asas. E que mulheres usam asas se não anjos? Não é muito óbvio isso?
porém essa visão é apenas relatada como simbólica e eles simplesmente negam. Porém, é muito claro que toda simbologia nas escrituras sempre vai apontar para alguma literalidade, mesmo que aqui na nossa limitação carnal a gente não compreenda momentaneamente. Então, assim como nós temos um Pai Celestial, nós também temos uma Mãe. Inclusive, já abordei esse tema em vários vídeos do meu canal, na série Espírito Santo e Família Celestial. Para quem tiver o interesse lá, eu aprofundei muito mais em cima de todo o embasamento sobre esse tema, já que é um tema não convencional. Eu entendo que foi um tema muito ocultado de nós, porém ele é sim presente em todas as escrituras sagradas e no entendimento do povo que realmente foi separado pelo Criador e que recebeu os oráculos e revelações dele. Então a figura feminina materna principal, a Ruach HaKodesh, ela é sim colocada com atributos femininos. É por isso que menciona que o Espírito é conselheiro, ou melhor, conselheira, consoladora, auxiliadora, intercede e geme pelos seus filhos com gemidos inexprimíveis, é aquela que nutre os seus filhos para que eles produzam frutos, é aquela que inclusive gera os seus filhos, já que nós só podemos renascer por meio da Rua, por meio do Espírito Santo. Ela é a sabedoria de Provérbios 8, ela é a figura principal da mulher virtuosa de Provérbios 31, é uma alusão direta a ela, já que é dito que o patamar dessa mulher virtuosa é inalcançável. Ela é a mesma mulher de Apocalipse 12, que muitos colocam apenas como um símbolo, porém que traz uma literalidade para o mundo espiritual. Ela é a mulher da dracma perdida, e as 3 parábolas de Lucas 15 aludem à família celestial. A primeira parábola alude ao pastor, que é o Messias, a segunda, à mulher, que é a Rua, e a terceira, ao próprio Criador, que no caso é a parábola do filho pródigo. Fora o mistério que Paulo fala acerca do casamento em Efésios 5, versos 31 e 32, onde ele fez uma comparação muito clara entre o homem e Cristo e a mulher e a igreja. Ou seja, assim como o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, Cristo também deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, que é a igreja. Paulo fez uma comparação muito clara nesse texto, e para isso ele só poderia ter esse entendimento. Então há fontes no hebraico que mencionam isso, como o Evangelho dos Hebreus. O próprio termo Rua no hebraico é feminino, porém é um tema que eu vejo que infelizmente é muito negado, por mais que, como dito, o fator masculino e feminino ele está intrínseco em toda a criação, inclusive no reino celestial. Basta que a gente se abra para enxergar a realidade como ela é. E outra reflexão que eu trago aqui, todos sabem que existem os demônios femininos como os súcubos ou até mesmo a figura da Lilith, que era muito conhecida na cultura hebraica. Como que fica então? Por acaso esses demônios que um dia foram anjos, quando eram anjos eram masculinos e se tornaram femininos? Ou na verdade sempre foram femininos, caíram e hoje são demônios femininos? É só usar a lógica, mas eu sei que esse entendimento foi muito ocultado. A figura da mulher não é limitada à terra, não é limitada à queda de forma alguma. Ela tem um papel crucial em toda a criação, pois a energia masculina é completada pela energia feminina e vice-versa. E é triste de ver que outras culturas pagãs acabam sabendo muito mais dessa questão do padrão masculino e feminino, inclusive no mundo espiritual, do que a própria cultura judaico-cristã, devido à lavagem cerebral que foi sendo feita por essa teologia convencional, por esses dogmas que com o tempo foram tão arraigados nas denominações religiosas, ao ponto de não perceberem isso e atribuírem que tais conhecimentos são misticismo, coisa de demônio, doutrina maligna, sendo que na verdade nas próprias escrituras é claramente mencionado. Basta que a gente se abra para que realmente a Rua, a sabedoria, o Espírito Santo possa nos mostrar. Isso é o mais importante. Então não é porque um conhecimento é relatado em outras culturas que seja do demônio, não é assim que funciona. O grande ponto é sempre termos o filtro e entendermos que tais culturas têm sim muitas deturpações, porém a base deve ser o entendimento que é relatado nas Escrituras e o entendimento revelado ao povo do Criador, que no passado eles realmente acreditavam e sabiam de tal forma. Como a visão que José teve, que Jacó revelou logo em seguida a interpretação que ele teve, que é muito clara em cima disso, não é? E como eu havia falado no início do vídeo, agora irei falar acerca do segredo por trás dessa passagem, analisando as camadas mais profundas de entendimento das Escrituras. Bom, como é mencionado nesse texto, o sol representa Jacó,
A lua representa Raquel e as demais 11 estrelas representam as demais 11 tribos ou 11 constelações ou 11 famílias celestiais, enquanto que a 12ª, que no caso é a qual todos estavam se prostrando, representa a outra família celestial, da qual vem José, né? Mas aí que está. Quem que Jacó tipifica nesse contexto? Jacó tipifica o Criador, a energia masculina, a energia doadora, sendo representada pelo Sol no nível mais profundo. A Lua representa a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a figura feminina da criação. E no caso de José, com as 11 estrelas se curvando para ele, José nós sabemos muito bem que tipifica Yeshua, tipifica o Messias, é um dos principais personagens nas Escrituras que aludem claramente à figura de Cristo. Então, nesse contexto, José está tipificando Cristo, dos quais todos os seres de todas as tribos, no caso das outras tribos, se inclinam para adorá-lo, porque o Pai ordenou para que todos adorem o Filho. Mas que José fosse o filho especial, o filho da promessa, e o qual alude claramente a Yeshua, ele não poderia ser adorado, porque ele é um ser humano comum. Por isso que esse texto tem essa aplicação mais profunda, o que só demonstra como que é incrível o entendimento relatado e intrínseco em todas as Escrituras, e como que esse padrão ele é muito perceptível. Eu espero que tenha edificado o seu coração. Mas é isso, meus irmãos, esse foi o vídeo. Como eu falei, o padrão do gênero, né? A lei do gênero, ela está intrínseca em toda a criação, masculino e feminino, energia doadora e receptora. Quando ambas se unem é gerada uma nova vida, então nós devemos seguir esse princípio. Você, homem, cumpre o seu papel de homem, você, mulher, cumpre o seu papel de mulher. Saiba que uma energia completa a outra. É claro que, como eu falei, o homem não pode ser apenas racional ou apenas frio, e a mulher não pode ser apenas emocional, não pode ser apenas se deixar levar pelas emoções, tem que ter um perfeito equilíbrio. É por isso que o Criador realmente instituiu o casamento, e ele inclusive fala, não é bom que o homem esteja só. Então é no casamento que tais questões podem ser muito bem trabalhadas. Não se deixe levar pelas deturpações que hoje há em nossa cultura. Sim, nós ficamos suscetíveis a isso, nós temos coisas para serem trabalhadas, mas busque seguir o modelo ideal que é relatado em toda a Bíblia. Para os homens, siga o modelo de Cristo, o modelo que ele deixou em Efésios 5. Para as mulheres, busque sim se modelar o exemplo de Cristo, porém sempre entendendo que a mulher virtuosa é o parâmetro ideal para toda mulher, a mulher relatada em Provérbios 31. Mas é isso, que o Eterno os abençoe grandemente. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você e no mais trarei mais vídeos em cima dessas leis. Acredito que por agora terá mais 2 vídeos em cima da lei dos polos opostos e também em cima da lei do ritmo. E se eu encontrar outras leis, em breve também falarei mais sobre. Mas é isso, que o Eterno abençoe a todos. Grande abraço e shalom.